Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missionária teve que entrar novamente. Quem estiver online aí já vai entrando, glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque dele e para ele são todas as coisas, minha gente linda e abençoada. Hoje, nesta noite abençoada, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que diz assim: o que a Bíblia diz sobre os anjos? Talvez você tenha muitas dúvidas sobre os anjos, o que a palavra do Senhor fala sobre os anjos. Quando você vê pregadores falando, estou vendo anjo entrando na igreja aqui, anjos estão entrando aqui na igreja, e isso e aquilo. Quantas vezes nós já ouvimos pregadores, né? Falando isso, olha o anjo está chegando aqui, olha o anjo não sei o que, olha o anjo está entrando na igreja, olha isso, olha aquilo. Vamos ver à luz da Bíblia o que diz sobre os anjos, o que a Bíblia fala sobre os anjos. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui nesta imagem, que talvez seja uma das perguntas que sejam as suas curiosidades sobre os anjos, porque existe os anjos de luz e existe os anjos caídos, que foram o Lúcifer, né, que era um grande anjo de luz que dominava os anjos do céu, mas ele se rebelou contra Deus, então ele foi expulso do céu e levou uma terça parte com ele, diz a palavra do Senhor. Mas olha que interessante, já vai compartilhando para a glória de Deus, compartilha na sua linha de tempo, compartilha nos grupos da Palavra de Deus que você faz parte no Facebook, para que as pessoas venham saber mais sobre quem são esses seres angelicais, quem são os anjos acerca da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre os anjos. E aqui tem algumas perguntas que eu deixei aí na imagem, que pode ser algumas perguntas que muitos de vocês têm curiosidade. Quem são os anjos? Quantos anjos existem? Outra pergunta. São os anjos superiores aos seres humanos? Ou seja, são os anjos superiores a nós? Os anjos podem aparecer em forma de seres humanos? Porque tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que fala em testemunho, porque eu vi um anjo apareceu para mim. E olha essa pergunta, os anjos podem aparecer em forma de seres humanos? É outra pergunta. Quem é o líder encarregado dos anjos? Quem é o líder agora dos anjos? Já que antes era Lúcifer caiu, que era um anjo de luz, mas se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu. Quem é o líder encarregado dos anjos? De onde vêm os anjos maus? Muitas perguntas que talvez você tenha no seu coração e você não tenha as respostas, mas agora você vai ter para a glória de Deus. Então já vai compartilhando, marcando o nome das pessoas que você acha que quer e precisa e que tem curiosidade de saber quem são os anjos do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe Solane Silva, Júlio César Torres Nóbrega, Lucineide Soares, Thaís Gabriele. Boa noite, a paz, minha gente linda e abençoada. Então vamos dar início, mais um ensinamento da palavra de Deus. Quem são os anjos? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, do versículo 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui fala quem são os anjos. Os anjos, eles são espíritos ministradores. O que são espíritos ministradores? Aqueles que vêm até nós para ministrar algo da parte de Deus. Anjos são espíritos ministradores, que eles vêm até nós para, muitas das vezes, nos avisar, muitas das vezes para trazer um recado, como o anjo Gabriel vem para trazer recados, como outros anjos, como o anjo que apareceu para Maria, para avisar que ela ia ter um filho que era o filho de Deus. Então, anjos são espíritos ministradores. O que são ministradores? Eles vêm até nós para ministrar algum recado, alguma palavra de Deus.
Amém? Então, respondendo aí a primeira pergunta, quem são os anjos? Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos fala que eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação. Se você vai herdar a salvação, se você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós vamos herdar a salvação com Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantos anjos existem? Muitas vezes as pessoas perguntam, quantos anjos existem? No final nós vamos orar. Acalma seu coração, preste atenção na palavra de Deus agora, porque agora é momento de ensinamento. E depois nós vamos orar no final. Glória a Deus, aleluia. Quantos anjos existem? A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de milhares e milhares, era de miríades e milhares e milhares. Então, quantos anjos existem? A palavra do Senhor não fala um número exato de quantidade de anjos que existem. Aqui em Apocalipse fala que uma passagem que viu milhares e milhares de anjos ao redor do trono de Deus, ao redor dos seres viventes e dos anciãos. Respondendo mais uma pergunta para os irmãos aí. São os anjos superiores aos seres humanos? Muita gente acha que os anjos são superiores a nós seres humanos, eu e você. São os anjos superiores a nós? Olha o que diz a palavra no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor, o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo dos seres celestiais o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Então a palavra do Senhor nos fala aqui, contudo, pouco abaixo dos seres celestiais o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Aqui fala nestes salmos do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Aqui fala que nós somos maiores do que esses seres, contudo, pouco abaixo dos seres celestiais o fizeste. Ou seja, de glória e de honra o coroaste. Nós somos seres quase igualmente, vamos dizer assim, igualmente comparáveis aos seres celestiais. Nós fomos feitos um pouco abaixo desses seres celestiais. Por quê? Porque os anjos, eles têm dons no mundo espiritual que nós, seres humanos, na terra, nós não temos. Os anjos, eles têm capacidades que Deus deu para eles que nós não temos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Respondendo mais uma pergunta de muitos curiosos, os anjos podem aparecer em forma de seres humanos? Porque muita gente fala assim, eu já vi um anjo. Eu já vi muita gente falar, eu vi anjo. Já vi muito pregador falando, eu vi anjo. Eu já vi muito testemunho falando, eu já vi anjo. Um anjo apareceu para mim. Apareceu para mim em sonho, apareceu para mim em visão real. Muitas pessoas já falaram isso. Será que isso realmente é possível? Olha o que diz a palavra do Senhor. Os anjos podem aparecer em forma de seres humanos? Olha o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, podem estar hospedando anjos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade. O que é hospitalidade? É você receber bem alguém na sua casa. É você ser uma pessoa hostil. É você ser uma pessoa querida. Uma pessoa que demonstre compaixão, atenção para com o próximo. E aqui a palavra do Senhor nos fala no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2.
2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Você já viu testemunho de pessoas que falaram que muitas das vezes estavam andando na rua e uma pessoa o parou e falou algo para essa pessoa saiu do nada, parou na frente dessa pessoa, falou algo de Deus para essa pessoa, e quando a pessoa olhou para trás, e quando a pessoa se virou, quando a pessoa olhou para trás, aquela pessoa, aquele ser desapareceu. Você já ouviu um testemunho assim? Já ouviu alguém dizer assim? Alguém do mundo cristão dizer isso? Porque quando vem de Deus, o anjo do Senhor, como fala, que nós já vimos, eles são seres ministradores. Eles estão conosco aqui na terra, assim como eles estão no céu. Assim como eles estão no céu, eles estão conosco na terra. A palavra do Senhor fala no Salmos 91 que o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todos os nossos caminhos. Então isso significa que os anjos, eles estão conosco. Os anjos do Senhor, eles estão conosco também aqui na terra. Então isso explica muitos fatos de relatos de pessoas que falaram: eu conversei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, parou na minha frente e falou comigo algo da parte de Deus, porque lembra que anjos são ministradores de Deus. Então nunca um anjo sendo do Senhor, um anjo de luz, um anjo sendo de Deus, vai parar na sua frente em forma de ser humano e te falar algo ruim, ou te falar algo que não provém de Deus, ou falar algo totalmente diferente do evangelho, do que diz a palavra de Deus. Esse tipo de aparição não são anjos do Senhor. São demônios disfarçados de anjos de luz. Tome cuidado, porque tem muitas pessoas que são enganadas por esses seres, que são os anjos caídos, que muitas das vezes eles se disfarçam de anjo de luz e vêm falar ou vêm trazer alguma mensagem e vêm aparecer no teu sonho. Você pensa que é um anjo de Deus, mas aí você analisa o que foi falado, você analisa o recado, você analisa o que foi dito, o que saiu da boca daquele tal anjo, você percebe que não condiz com o que fala na palavra de Deus. Então fiquem atentos, porque os anjos, eles são seres ministradores. São seres ministradores que vêm falar a mando de Deus. Enviados, são seres ministradores enviados para servir os servos do Senhor. Então ele vem até nós para nos servir, para nos ajudar, mas eles também vêm ministrar no nosso coração, muitas das vezes, trazer algum recado de Deus, trazer algo da parte de Deus para nossas vidas. E nunca um anjo vai ministrar algo no seu coração, uma coisa ruim, uma coisa que não provém de Deus, ou uma coisa que não condiz, que não está escrito, ou está falando o contrário do que diz a palavra de Deus. Então tome cuidado, porque os anjos, eles podem aparecer como seres humanos. Nós compreendemos aqui por essa passagem que sim, como diz no livro de Hebreus, não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saber, alguns hospedaram anjos. Então eles podem sim aparecer para nós em forma de homens, de seres humanos na terra, e nós, sem sabermos que eles são anjos, sem saber que aquela pessoa é um anjo, um enviado, um ser ministrador que veio, muitas das vezes uma pessoa te parou na rua e falou algo de Deus, e quando você olhou para trás, aquela pessoa desapareceu. Então, sim, eles podem vir como forma de homens na terra. Isso não significa, meus irmãos, que os anjos estão espalhados aí na terra, que você vai esbarrar com o anjo toda hora aí, não. Não é desse jeito, entenda isso pelo amor de Deus, amém? Vamos ter sabedoria, aleluia. Isso quer dizer que quando Deus quer, Deus manda sim anjos até você, para trazer um recado, para trazer uma mensagem, para trazer um aviso, e aí sim, como diz aqui no livro de Hebreus, que você pode estar dando hospitalidade, ou seja, você pode estar cuidando, dando hospitalidade, sem saber, hospedando anjos na sua casa. Pessoas
que são anjos, na verdade, mas que nós muitas das vezes não sabemos. É o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Mais uma pergunta que muitas pessoas às vezes perguntam e ficam curiosos. Quem é o líder encarregado dos anjos? Quem é o líder agora? Quem é o líder dos anjos? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, Cristo está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Então, agora quem lidera todas as coisas é o próprio Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai, que fala aqui na palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Cristo está à destra do Pai, tendo subido ao céu. Ele veio na terra como homem, morreu, mas ele subiu ao céu em glória, como nós sabemos. E havendo acontecido isso, havendo-se-lhe feito isso, sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Então, quem está comandando todas as coisas é o próprio Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que está sentado à direita de Deus Pai, que está sentado à destra de Deus. Aleluia. Os anjos são guardiões especiais. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Aleluia. Escute a palavra, depois nós vamos orar. A palavra do Senhor nos diz que os anjos, eles são guardiões. O que são guardiões? Aqueles que fazem guarda, aqueles que nos protegem, aqueles que te livram de todo mal. Mateus capítulo 18, versículo 10 diz assim: Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo, meus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos, eles são os nossos guardiões. Os anjos são aqueles que nos protegem. Quantas imagens você já viu, quantos vídeos você já viu de acidentes que tem na internet e que a imagem mostra, a imagem de câmera de trânsito, mostra que a pessoa teve um livramento e de repente aparece uma luz muito forte e livra a pessoa daquele acidente, e livra aquela criança que caiu do 10º andar, e livra aquela pessoa de ser atropelada. Quantos já viram vídeos assim na internet? São anjos que nos guardam, são os anjos do Senhor que nos guardam, aleluia. Eles são os nossos guardiões, eles nos protegem aqui na terra, aleluia. Aleluia, santo, santo. Os anjos provêm, aleluia, proteção. Os anjos provêm a proteção. A Bíblia diz no Salmo 91, como eu disse novamente, como eu disse anteriormente. A Bíblia diz em Salmos 91, versículo 10 e 11, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, aleluia, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Ou seja, Deus, ele dá ordem aos anjos do céu para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, dos anjos provém também a nossa proteção espiritual, a nossa proteção terrena. Além da nossa proteção que nós temos através do Senhor Jesus Cristo, a própria palavra do Senhor nos diz no Salmos 91 que nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. A respeito de quem? A respeito de você que está me ouvindo. A teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Aleluia, santo, santo. Os anjos do Senhor, os anjos salvam os seres humanos do perigo. Foi o que eu acabei de dizer anteriormente também. Os anjos, muitas das vezes, eles nos salvam do perigo, nos salvam de acidentes, nos salvam de armadilhas no cotidiano. Os anjos do Senhor estão guardando as nossas vidas. Os anjos do Senhor, eles salvam os seres humanos do perigo. A Bíblia diz em Salmos 34, versículo 7,
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Olha que lindo essa passagem, já estou terminando para a glória de Deus. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem. Do que temem quem? A Jesus Cristo, daqueles que servem ao Senhor. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos servos do Senhor, ao redor daqueles que o temem, e os livra, aleluia. Os anjos também eles cumprem as ordens de Deus. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 20 ao 21, diz assim: Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais as suas vontades. Ou seja, os anjos do Senhor, eles cumprem as ordens de Deus. Se Deus mandar um anjo descer com uma espada de fogo para guerrear por você, ele vai mandar. Se Deus mandar um anjo, Ramanturiçubiandecai, para te livrar de todo mal, para te livrar de um acidente, Deus vai mandar. Porque os anjos, eles recebem ordem de Deus, diz aqui na palavra do Senhor. Os anjos também transmitem as mensagens de Deus. Diz isso no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 9 ao 10. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aqui fala de várias passagens bíblicas onde o anjo do Senhor aparecia a um profeta de Deus para trazer uma mensagem ao povo de Deus. Aqui fala que os anjos, eles fazem isso amando de Deus. Eles podem sim aparecer trazendo mensagem. Eles transmitem mensagem de Deus ao povo de Deus. Que papel desempenharão os anjos quando Jesus voltar pela segunda vez? Talvez você se pergunte, qual que é o papel dos anjos quando Jesus voltar? Porque Jesus vai voltar. Nós sempre ouvimos isso, que Jesus vai voltar. Não é isso? Jesus vai voltar pela segunda vez. A primeira vez, Jesus veio na terra, morreu como homem e ressuscitou. Na segunda vinda de Jesus, ele vai vir para buscar a sua igreja, que somos nós. E qual o papel dos anjos quando Jesus voltar pela segunda vez? A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz em Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro cantos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A palavra do Senhor fala que o papel dos anjos na volta de Jesus Cristo vai ser para dar a cada um segundo as suas obras e também para ajuntar todo o povo de Deus que está espalhado nos quatro cantos dessa terra, que vai ajuntar os escolhidos, aleluia, e ele enviará o seu anjo com grande clamor de trombetas, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, desde os quatro cantos dessa terra. Olha que coisa linda e maravilhosa. De onde vêm agora os anjos maus? Você deve estar perguntando. E os anjos maus, missionária? De onde vêm os anjos maus? Eram anjos bons que decidiram rebelar-se contra Deus. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, ou seja, ele foi jogado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Aleluia! E para encerrar, qual a influência desses seres ministradores, desses anjos maus,
qual que tem sido a influência dos anjos maus na vida das pessoas hoje. Porque se você entende a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos fala, aleluia. Fred, vai compartilhando aí para a glória de Deus esse ensinamento sobre os anjos do Senhor. Olha que diz a palavra do Senhor e vou encerrar. Qual tem sido a influência dos anjos maus sobre nós? Quais têm sido as influências dos anjos maus? Quais são os anjos maus? Os anjos que caíram com Satanás, que são os demônios, que estão rodeando nós, seres humanos na terra. Porque a palavra do Senhor nos fala que o diabo está ao nosso derredor procurando a que ele pode tragar. E no versículo anterior, a palavra disse que Satanás e seus demônios foram precipitados na terra, ou seja, foram jogados na terra, e os seus anjos foram jogados com eles. Então, qual que é a influência desses anjos maus que estão ao nosso derredor, aqui na terra, perturbando muitas pessoas? Pessoas que cometem suicídio, pessoas que tiram a própria vida, pessoas que escutam vozes no ouvido falando se mata, se joga da ponte, faz isso, faz aquilo. Essas vozes que essas pessoas escutam, na verdade, são as vozes desses anjos maus, desses demônios, desses anjos caídos que caíram juntamente com Satanás. O que eles têm feito? Qual a influência desses anjos maus nas nossas vidas? Diz a palavra do Senhor que eles lutam contra os justos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Olha que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6, versículo 12: pois não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra o príncipe do mundo dessas trevas, contra as hostes celestiais da iniquidade nas regiões celestiais. Ou seja, o Satanás e seus demônios, eles lutam contra nós aqui na terra. Eles lutam contra os justos, contra os servos do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala aqui em Efésios 6, capítulo 12, estou encerrando, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Por isso que muitos aqui, servos cristãos, que vivem o evangelho, estão passando por lutas e tribulações. E nós vamos passar por tribulações. Porque esses anjos maus que estão caídos, juntamente com Satanás na terra, estão aí na terra para perturbar mesmo os servos do Senhor. Para lutar contra os justos do Senhor. Olha que interessante que diz a palavra. E qual será o destino final de Satanás e seus anjos maus? A Bíblia diz, para encerrar e vou orar pela tua vida. A Bíblia diz em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fim de Satanás e os seus anjos e os seus demônios é o lago de fogo, como diz a palavra do Senhor. Apartai-vos de mim, Jesus falando, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que palavra maravilhosa! Eu espero que essa palavra tenha esclarecido muitas dúvidas acerca dos anjos. Quem são os anjos? Quem são os anjos? Quantos anjos existem? São os anjos superiores aos humanos? Os anjos podem aparecer em forma de seres humanos? Como diz aqui nessa mensagem, quem é o líder encarregado dos anjos? De onde vêm os anjos maus? Essas perguntas foram respondidas aqui nesse vídeo. Se você não me escutou, escuta desde o início, que vai ser bênção para a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, eu apresento a vida destes homens, dessas mulheres de Deus que participaram e que escutaram dessa palavra maravilhosa de ensinamento para nossas vidas. Pai querido e Pai amado, eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas que o Senhor venha entrar, amanturecai, antoresub, andaraia, na necessidade de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada servo de Deus que se encontra aqui e que está ouvindo essa palavra e essa oração. Que o Senhor
Senhor venha trazendo paz aos corações aflitos, que o Senhor venha aquietar as almas dos corações inquietos, que o Senhor venha, Pai, trazendo paz e luz nos pensamentos destes homens e dessas mulheres de Deus. Pai, que o Senhor venha ser a nossa direção, que o Senhor não nos deixe enganados nem confundidos quando apresentar perante de nós um anjo disfarçado de anjo de luz, mas que na verdade são anjos malignos, são anjos maus, são anjos decaídos que estão enganando muitos dentro das igrejas. Pai, que toda cegueira espiritual seja arrancada, que nós possamos ter discernimento para poder diferenciar, para poder saber o que é do Senhor e o que não é de Deus. Que o Senhor, Pai, venha nos trazer sabedoria e discernimento nesta noite. Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha abençoar a saúde dessas pessoas, que o Senhor venha abençoar a vida financeira destes homens, dessas mulheres que estão precisando de portas de emprego, que o Senhor venha visitar os doentes, os enfermos, e que o Senhor venha trazendo cura agora em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés desses homens e dessas mulheres e vai trazendo libertação de todo mal, libertação de toda depressão, de síndrome do pânico, do medo, libertação das drogas, libertação dos vícios, libertação em todas as áreas, ó Pai, que o Senhor sabe que precisam ser libertas. Que o Senhor venha, Pai, tocando desde o alto da cabeça até a planta dos pés e venha trazendo libertação ao teu povo, porque a tua palavra diz que aonde a presença de Deus chega, algo novo acontece. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa também os casamentos, as vidas sentimentais dessas pessoas, restaura casamentos que estão destruídos. Pai, toca, Pai, na esposa, no esposo, toca, Pai, em toda a família, em toda a parentela, em nome do Senhor Jesus, e restaura tudo aquilo que Satanás e seus demônios tentaram destruir, tentaram, Pai, estragar. Que o Senhor venha colocar em ordem tudo aquilo que está bagunçado na vida desses homens, dessas mulheres. Pai, assim nós oramos e te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor há de fazer. Nós já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que participaram, que oraram. Hoje foi uma palavra de ensinamento para você que tem curiosidade sobre os anjos, para você que tinha curiosidade sobre os anjos. Escute a palavra, entenda a palavra. Quando você entrar numa live, entrar no vídeo, entra para escutar a palavra. Depois, no final, nós oramos. Amém? Porque senão você perde o principal, que é a palavra de Deus. Senão você perde o principal, que é o ensinamento do Evangelho. A palavra do Senhor nos fala que muitos estão morrendo, perecendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque não estão se alimentando da palavra de Deus. Muitos estão perecendo por falta de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, entra no vídeo, entra numa live, escuta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, além de ser um ensinamento para nossas vidas, é uma maneira de nós aprendermos mais com o próprio Jesus Cristo. E também uma maneira de você não ser enganado, uma maneira de você não ser enganada por aí por falsos pregadores e falsos profetas, porque você vai estar entendendo a palavra de Deus. Amém? Pega a sua mão direita, coloca a sua mão direita sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, seja bem-vinda, recebe um abraço da missionária Poliana no seu coração. Se você está me escutando pelo Facebook, em cima desta imagem tem 3 pontinhos no canto superior, ativa as notificações no vídeo pelo Facebook, porque quando nós entrarmos ao vivo, o Facebook te avisa. E se você
você está me assistindo, meu querido e minha querida, pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo do vídeo, preste bem atenção nos recados agora. Aqui embaixo no vídeo, você que está me assistindo pelo canal do YouTube, tem a opção se inscrever. Se inscreva no canal e aperta o sininho e marca todas as notificações. Por quê, missionária? Porque assim você não perde nada. Tem que apertar o sininho? Tem que apertar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai te mandar um aviso e você não perde nada. Ora, participa e fortalece a sua fé. Como que eu faço para falar com a missionária? A missionária atende os irmãos? Eu atendo os irmãos. Atendo os irmãos pelo meu Instagram, pelo direct do meu Instagram e pelo Messenger. Vou deixar aqui no aviso embaixo aqui, leia os comentários aqui debaixo do vídeo do canal do YouTube. Como que eu faço para falar com a missionária? Eu vou deixar um aviso aqui embaixo. Se você quiser falar comigo, a missionária envia a oração, conversa, mas tem que ler aqui o comentário aqui de baixo, amém? E você que está pelo Facebook, vou deixar aqui no link, vou deixar aqui no título os meus endereços, o endereço do meu Facebook, o endereço do meu Instagram, para quem quiser falar com a missionária, amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que todos tenham uma semana abençoada para a glória de Deus. E até a próxima, se Deus quiser.